Olá pessoal, meu nome é José Araújo, professor de redação, também conhecido como produção textual. Estamos aqui hoje para corrigir a prova do bimestre que fizemos lá no início da semana. Prova essa que aqueles que, porventura, infelizmente não tenham alcançado a média solicitada pela escola, vão ter que refazer, copiando inclusive os textos, colocando lá a resposta certa, justificada e comentando por que as outras não podem ser corretas. Claro, isso aí a gente tira a interpretação de texto. Interpretação de texto não precisa, porque é uma resposta só e acabou, não dá margem para nenhuma outra, é só uma questão mesmo de você ler com atenção. Vamos lá para a primeira questão. O texto 1 pode ser classificado como artigo de opinião porque ele está afirmando que é um artigo de opinião, ele quer que você justifique. E claro, a maioria acertou, que é a letra B, que diz o seguinte: comenta criticamente um tema, defendendo um ponto de vista a partir de argumentos. Claro que a gente já está trabalhando com argumentos, falando, inclusive no texto dissertativo, coloquei esse artigo de opinião porque ele tem características dissertativas, trabalha com argumentos. Claro que era interessante que vocês reconhecessem a existência dos argumentos. Aparentemente reconheceram, tanto que a maioria marcou a letra B. Parabéns. Número 2. A tese defendida pelo autor pode ser encontrada no seguinte trecho. Aí você tem a A, a B, a C e a D. E a gente já sabe que a alternativa B é o gabarito. Diz lá: exercer cidadania que só encontra cenário propício em sistema democrático. Implica a noção mínima dos direitos de cidadão e a capacidade de reivindicá-la dos poderes constituídos. A maioria marcou essa aí. Mas a dica é, quando ele fala de tese, normalmente aparece logo no início do texto, né? Então, nos primeiros parágrafos deve aparecer. Então, você não vai procurar isso no final do texto. Procura sempre lá no início, que a chance de estar lá é muito grande. Vamos lá. Essa foi a questão 2. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: marque a alternativa com 2 elementos da comunicação. Essa provavelmente foi uma questão que vocês discutiram bastante entre si, né? Então vamos lá. Marque a alternativa com 2 elementos da comunicação. A maioria marcou a A. Não é a letra A. Na A tem o seguinte: emissor, receptor e código. Só que a alternativa, a questão, na verdade, ela pede 2. Se a questão pede 2 elementos da comunicação, por que eu vou entregar 3? É o que tem a A. Emissor, elemento da comunicação, receptor, elemento da comunicação e código, elemento da comunicação. Ele pediu 2 só. Não faz sentido. Letra B. Tese não é elemento da comunicação, referente é, e assunto. Mas referente e assunto é a mesma coisa. Então, não tem nem 2, nem 3, tem 1. Essa não pode ser, ainda bem, ninguém marcou essa. E letra C, que é inclusive o gabarito que tem lá, título, canal e receptor. Aí eu pergunto, pessoal, título é elemento da comunicação? Não. Então tem um 0. Canal é? Então tem 1. Receptor é? Então tem 2. E a questão pede 2. É a alternativa correta. Letra C. A letra D, que era absurda, né? Tese, argumento e tema. Tese não é elemento da comunicação, argumento não é elemento da comunicação e tema não é elemento da comunicação. Ok, pessoal? Atenção, interpretar o enunciado, como a gente vem sempre dizendo, é imperativo para que a gente consiga acertar essas questões. Não estou falando só de gramática não, tá? Estou falando só de redação, estou falando de gramática, geografia, história, ciências, educação física, teoria quântica, sei lá o que mais. Questão 4. Questão 4. Marque a alternativa correta quanto ao processo de comunicação. Quanto ao processo de comunicação, o que é verdade e o que é mentira? Os interlocutores não exercem importância nesse processo? Ainda bem, ninguém marcou essa. Não, claro que não. Eles têm importância grande nisso aí, né? Agora, essa aqui que me chamou a atenção. Letra C. Muitos marcaram essa. O receptor recebe a mensagem do destinatário. Vamos acompanhar o raciocínio do tio. Destinatário é o destino da comunicação. Então é quem recebe, né? Ok.
E receptor? Receptor é quem recebe. É só você lembrar a recepcionista. O que a recepcionista faz? Ela recebe as pessoas que chegam na instituição para que ela trabalha. Então, receptor e destinatário é a mesma coisa. Então, na hora de você falar que receptor recebe a mensagem do destinatário, os dois recebem a mensagem, só que do emissor. Essa C era absurda. Era só pensar um pouco. Letra B. Sinais verbais são sinais com verbos. Não. Sinais verbais são sinais que usam palavras. Tá? E letra A. Códigos são sinais verbais e não verbais. Sim, códigos são sinais verbais ou não verbais. Códigos, você pode ter códigos utilizando palavras e códigos que não utilizam palavras. Aprendemos isso lá no 6º ano, quando falamos de textos verbais e textos não verbais. Ok? Então fica a dica aí. Essa foi a questão 4, então vamos encaminhando para a questão 5. Metade do trabalho resolvido. Então vamos lá, questão 5. Questão 5. A função de linguagem emotiva concede destaque ao, ou seja, quem é o protagonista, quem exerce protagonismo quando você está diante de um texto onde predomina a linguagem emotiva. Receptor, código, referente ou emissor? Isso aí é até fácil de gravar, né? Emotivo, emissor, os dois começam com E. Letra D, emissor. Não é o referente, não é o código, não é o receptor. E é interessante que vocês saibam cada função de linguagem que atende a cada um desses aí. Ok? A questão 5 já foi. Agora a questão 6. Questão 6. Tá, questão 6 achei aqui. Questão 6 diz o seguinte: o que é dissertar? A maioria acertou. Bom, nós estamos estudando, só que tem um pequeno grupo que não entendeu do que é dissertação, não. Porque a letra A diz o seguinte: está dizendo que dissertar é opinar através do narrador observador. Gente, dissertação não tem nem narrador, não é narração, né? Então não tem narrador observador nem narrador personagem. Letra C. Utilizar o protagonista para desenvolver tese. Fico curioso para saber de onde você tirou essa informação, porque essa informação nunca foi passada por mim. E a D, graças a Deus, ninguém marcou, usar verbos no imperativo para determinar o que alguém deve fazer. Isso é o texto injuntivo. A letra B é o gabarito, né, que é expor um assunto, analisá-lo, assumindo posicionamento. Inclusive, salvo engano, é a definição que está no livro de vocês, no livro didático. Vamos agora para a questão 7. A questão 7, ela diz o seguinte: questão 7. No texto dissertativo é importante. O que é importante num texto dissertativo? Tá? Aí você vai ter que lembrar das nossas aulas, o que a gente fala, o que você estudou no livro e tudo mais. No texto dissertativo é importante provocar interação através do discurso direto, usar verbos preferencialmente no subjuntivo, usar a segunda pessoa, evitar argumentos óbvios. Tá. Vamos só raciocinar. Dissertação é um texto impessoal. Né? A gente veio falando isso há um bom tempo. Usa predominantemente terceira pessoa. Você não vai provocar interação porque é um texto impessoal e você não tem um interlocutor específico. Né? Então, não tem interação, principalmente através de discurso direto. Porque discurso direto é uma característica da fala de personagem. Dissertação não tem personagem, senhores. Então, não há de se falar a opção A. Né? A opção B, então, ela diz o seguinte: usar preferencialmente verbos no subjuntivo. Subjuntivo é o verbo que não dá certeza da ação verbal. E quando você está dissertando, você precisa passar
autoridade naquilo que você está falando, naquilo que você está defendendo. Você está defendendo argumentos, está defendendo ponto de vista. Então, você precisa acreditar. Se você precisa acreditar nisso, você tem que falar com certeza. E o modo indicativo adequado para expressar certeza é o modo indicativo. O subjuntivo não dá certeza da ação verbal, ao contrário do modo indicativo que dá a certeza da ação verbal. Tirando, claro, o futuro do pretérito, que a gente já falou sobre isso. Agora, essa D, sinceramente, foi a que mais me doeu quando eu olhei. Usar segunda pessoa. Quem marcou essa, pessoal, precisa estudar mais, precisa estudar noite e dia, feriado, dia santo, para aprender, né, as teorias da dissertação. A gente já está estudando aí as bases da dissertação. E isso... Sabe o problema da segunda pessoa? Que se você for pegar todos os textos que a gente estudou até agora, nenhum texto fala em segunda pessoa. Em nenhum momento eu falei em segunda pessoa. Então eu fico curioso para saber de onde você tirou essa informação. Se você fala discurso direto, já falamos em algum momento em discurso direto. Subjuntivo, fatalmente já falamos em algum momento do modo subjuntivo. Agora, segunda pessoa, nós nunca falamos. Então não há de se falar nem em confusão. Né? Claro que eu não quero aqui mencionar, de repente, afirmar uma coisa que eu não tenho autoridade para dizer. Por exemplo, quem marcou a D chutou. Não tenho autoridade para falar isso. Mas, levando em consideração que nós nunca falamos disso, e a D não tem nada a ver com o texto dissertativo e não tem nada a ver com nenhum texto que a gente tenha estudado anteriormente, alguns podem pensar dessa maneira, ok? Então, ainda que de maneira equivocada, né? Mas podem ser levados a pensar dessa maneira. Então, essa foi a questão 7. Vamos agora à questão 8, pessoal. Questão 8 diz o seguinte: pessoal que precisa refazer a prova, atentos para as justificativas que eu estou dando, porque vocês vão precisar colocar isso no trabalho de vocês, tá? Questão 8. Questão 8 já entra numa interpretação de texto, né? Então, é uma questão onde você não tem alternativa de resposta. Aí, na 8 diz o seguinte: com base na leitura do texto 2, depreende-se que a autora predominantemente ela passa a maior parte do tempo defendendo um ponto de vista sobre o assunto com argumentos convincentes. Na verdade, a gente está estudando um texto dissertativo. Nada mais justo que eu traga para vocês textos onde as pessoas, onde os autores defendam pontos de vista, né, para que vocês percebam como que eles fazem isso. Então essa foi a questão 9, gabarito já devidamente confirmado. Agora, a questão 8 agora, vamos para a questão 9. Questão 9, vamos lá. Questão 9 diz o seguinte: para substituir a palavra chaga em ler, não entender, chaga que afeta até a elite bem formada do país, pode-se utilizar mantendo o mesmo sentido o termo. Bom, aí eu vou tentar substituir, né? Ler e não entender é chaga que afeta até a elite bem formada do país. Então, ler e não entender é ferida? Não pode ser, porque aí você está falando, está mantendo de novo na conotação. Chaga já é uma conotação. Então é isso que ele quis dizer. Né? É uma questão, é um problema, é um desafio. Letra A é um problema. Né? Ler e não entender é problema que afeta até a elite bem formada do país. Tá? Então, chaga é substituída por problema, ali sem nenhum prejuízo semântico ou de sentido, como diz a questão. Ok? Agora, para a última questão, questão 10, que diz para a gente o seguinte. Questão 10. Com base na interpretação do período do texto 2, o Brasil vive prosperidade mendiga na leitura.
Pode-se reconhecer que a autora defende a tese de que, naturalmente você vai analisar essa menção, prosperidade mendiga. A maioria acertou, isso é bom. Ninguém marcou A, B, poucos marcaram, a C diz o seguinte: o brasileiro está lendo mais, porém ainda apresenta dificuldades em compreender e interpretar o que lê. Isso é um problema que enfrentamos dia a dia. Estamos lendo mais, mas a dificuldade de compreender e interpretar é muito grande. Só a gente ver lá aquela dos elementos da comunicação, que eu pedi a 2 e muitos marcaram 3. Então, pessoal, essa foi a correção, confirmando a 10 e a letra C. O brasileiro está lendo mais, porém ainda apresenta dificuldades em compreender a interpretação e interpretar o que lê. Senhores, mais uma vez, foi muito bom estar com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Espero ter ajudado e espero sinceramente que poucos precisem fazer essa prova justificada e comentada. Ok? Até a próxima, pessoal.